Fala pessoas, tudo bem? Voltando aqui para mais um vídeo para dar continuidade à nossa análise de VEG. E hoje a gente vai olhar para alguns dados financeiros da companhia, algumas métricas e entender como é que são os números da empresa, beleza? Como sempre falando, né? Isso aqui não é uma recomendação de compra, tá escrito bem grande, porque realmente não é uma recomendação de compra, apenas uma análise que eu estou fazendo aqui, beleza? Bom, vamos começar aqui como é que foi a receita dela no ano de 2022, que no momento que eu estou gravando esse vídeo, o último relatório que eu tenho é referente ao quarto trimestre de 2022. Bom, então, a empresa, primeiramente, ela ganha majoritariamente seu dinheiro com equipamentos. Depois a segunda parcela é com geração, transmissão e distribuição de energia, né? Uma parte pequena com motores. E esse outro ponto aqui é com tintas e vernizes que ela faz, né? É referente à receita operacional líquida. Então aqui eu trouxe alguns números, né? No ano de 2022 a receita operacional foi de 29 bilhões, tá? Não é milhões aqui, está faltando um M. O que corresponde ao quê? No mercado interno foi de 14 milhões, né? Que representa 49% da receita total, e no mercado externo 15 bilhões, né? Então a gente pode ver que no mercado externo ela vende muito mais do que no mercado interno. E aqui a gente tem um lucro líquido, né, de 4 bilhões, beleza? Aqui eu montei um gráfico para a gente entender um pouco mais sobre os números, né, da empresa. Eu puxei os últimos 6 anos da empresa, né? A gente pode ver que a receita líquida vem crescendo desde então. No ano de 2027 era cerca de 9 bilhões, agora em 2022 é 29 bilhões. A gente pode ver que todos os anos a receita cresceu, até mesmo o ano de 2020, que foi o ano mais punk, sim. O EBITDA da empresa também foi crescendo com o tempo. A gente pode ver que tem uns números muito bonitos. E o lucro também foi crescendo com o tempo. Então a gente pode ver que teve uma melhora no crescimento aqui. Capex, né, que é o investimento que a empresa fez. A gente pode ver que ela está fazendo investimentos todos os anos também, aumentando os investimentos, e a margem ela se mantém muito próximo dos valores, né? Em 2020 que ela teve uma margem bruta um pouco maior, mas não é cerca de 29% quase todos os anos. Margem EBITDA também, algo muito próximo, chegou de 14 e se manteve aqui, né? Num patamar de 3, 4 anos está se mantendo um patamar assim, uma média de 18. E a margem líquida, como a gente pode ver aqui, ela cresceu um pouco nos anos, né? E é uma margem líquida boa, então muito bom. O ROI, vamos ver o que ela está devolvendo para a gente. A gente pode ver que está crescendo, o que ela está nos pagando está voltando cada vez mais. Em 2017 ela pagava 16% de ROI, agora já está com 28%, entendeu? Então teve um crescimento de, bem dizer, 12 pontos percentuais aqui. É uma coisa muito boa. O ROI da VEG também vem crescendo nos últimos 6 anos que eu analisei aqui. A gente pode ver que em 2017 estava com 9%. Agora em 2022 ela entregou um ROI de 22% para a gente, né? Agora a gente vai ver o que a empresa gastou, né? A gente vê que as atividades operacionais apresentaram uma geração de caixa de 2 bi no ano, e o resultado de continuidade e o crescimento da receita melhora as margens operacionais da nossa empresa. Já nas atividades de investimento, inclui movimentações de imobilizado intangível, aquisições e tudo mais, pode ver que teve um consumo de 1 bi e 300 aqui. O nível de capex e modernização da expansão da capacidade produtiva aumentou o crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior. Lembrando que essas informações eu peguei no balanço da companhia, que eu ensinei no primeiro vídeo como é que a gente faz isso. Beleza? Agora
o que a gente tem aqui, as atividades de financiamento. Eles captaram cerca de 4 bilhões em empréstimos e realizaram a amortização de outros 2 bilhões, incluindo juros sobre empréstimo, resultou uma captação líquida de 2 bi. E teve a remuneração de capital, né, que é o juros sobre capital próprio, que somou quase 2 bilhões aqui. Agora os dispêndios com pesquisa. Para desenvolver novas tecnologias e tudo mais, a empresa gastou 646 milhões, representando 2% apenas da receita da empresa. Então a gente consegue ver que quanto mais escala ela tem, mais ela dilui os seus custos, né? Então 646 milhões representa 2% da receita dela. Ela realizou pesquisas, então seria um valor muito pequeno. Aqui, ó, o programa de pesquisa e desenvolvimento e investimento foca no desenvolvimento de novos produtos, aprimoramento contínuo, né, dos que já estão disponíveis, engenharia de aplicação e apropriamento de processos industriais. Buscamos manter a posição de liderança e tecnologia no mercado. Lembrando que a WEG é líder, né, no seu setor. Aqui eu trouxe algumas aquisições que ela fez nos últimos anos aqui, mais especificamente nos últimos 3 anos. Aquisições do negócio da Motion Control, da Gefran, que é uma empresa italiana. Ela fabrica sensores, componentes, equipamentos de automação e o valor total dessa transação foi em euros 23 milhões. Ok? Agora falando um pouco sobre essa Gefran, que é a empresa que a WEG comprou. Ela dividia-se em 3 unidades de negócios: Motion Control, Automation Components e Sensors. Então é bem o segmento da WEG. Então é uma grande sinergia para a empresa essa compra. Ela é responsável pelo desenvolvimento e produção de uma completa linha de inversores de frequência, conversores correntes, contínua e aplicações especiais de servoconservadores, conversores, perdão. E aqui teve outra aquisição, controle da Baltel Produtos Elétricos, empresa especializada em projetos, fabricação, ensaios elétricos e assistência técnica para transformadores de corrente de potencial capacitativo de 550 kW, transformador de potencial indutivo e conjuntos de medição de até 36 kW. Produtos que a WEG ainda não tinha no seu portfólio. Então a gente vê que, apesar de todos os investimentos que a empresa tem, ela ainda não possuía esse braço aqui. Agora ela possui, então está cada vez mais robusta a empresa, mais fontes de receita, tudo mais. Então a gente vê o crescimento da empresa muito grande. Então, né, o CAD aprovou essa aquisição, então está tudo certo. Constituição da empresa WEG Algéria, né, Motors S.p.A., sendo a participação de 51%. Então a empresa não possui 100% do capital desta empresa. A nova empresa atuará na produção e venda de motores elétricos para lavadoras, roupas, com foco inicial no mercado da Argélia, em norte da África. Terá suas operações na cidade de Sétif, produzindo inicialmente motores utilizados em lavadoras de roupa fabricadas tanto pelo grupo Cevital como por outros clientes, né? A WEG ela fará o investimento especialmente em tecnologia e know-how para a empresa. Então, ela detém a maior parte do capital da empresa, mas ela está fornecendo tecnologia e know-how para ela crescer a empresa e crescer os lucros também. A aquisição da parcela remanescente de Mvisia, que ela já tinha adquirido uma parcela, agora adquiriu tudo, que é uma empresa especializada em soluções de inteligência artificial aplicada à visão computacional para a indústria, né? A aquisição faz parte da estratégia da WEG, então provavelmente já tinha alguns outros relatórios falando sobre essa aquisição, né, que ela serve para o crescimento dos negócios digitais, que desde 2020 conta com a tecnologia da Mvisia, para atender a demanda da indústria 4.0, né, para ter uma visão computacional. E aqui, ó, este movimento está alinhado com o crescimento da automação de sistemas industriais que estão convergindo para a adoção da digitalização,
conectividade e inteligência artificial. Então é bem o que o mundo está caminhando, né? Cada vez mais para o setor tecnológico, cada vez menos serviços manuais. Então a WEG já está dando o seu passo aí para ter esse braço de tecnologia. Agora falar um pouco sobre as perspectivas que a gente vai ter para a empresa. Lembrando que eu estou gravando em 2023, então a gente pode ver aqui que em 2023 ela deve apresentar um cenário mais desafiador para o crescimento econômico. Se pararmos para pensar, a gente está num momento de recessão, então realmente vamos crescer pouco, então por isso que é um cenário diferente, desafiador, né? Diferente também, porque o PIB vai crescer 2,9% no mundo. Na América do Norte acreditamos termos um cenário mais favorável para o desenvolvimento das estratégias de crescimento e com o mercado mostrando demanda positiva nos negócios da WEG, né? Já no continente europeu tem um cenário de maior incerteza, com a previsão de que a economia europeia não avançará, um cenário que este apresenta riscos e também algumas oportunidades, com busca de maior eficiência em equipamentos como motores, a necessidade de investimentos no setor de energia também, né? Enquanto na Ásia, com o processo de abertura da China, né, os desenvolvimentos dos novos mercados, espera-se aproveitar oportunidades para crescer os nossos negócios na região. Importante destacar que continuamos o processo de internalização com investimentos recentes realizados em nossas operações comerciais e na fabricação de países como Índia, Turquia e Argélia. Então a gente pode ver que a WEG tem um negócio muito diversificado entre geografias, né? E que isso ajuda no crescimento da empresa, se tornar pioneira, né? E líder de mercado. Agora falando sobre as perspectivas no Brasil, é que o crescimento seja de 1,2%. É um cenário menos estimulador, né? Em função do momento que a gente está vivendo, tá de juros mais altos, então por isso que não é um momento de muito crescimento. É um cenário menos estimulador para o desenvolvimento, sobretudo com projeções de taxas de juros alta. Como eu falei, assim mesmo esperamos um desenvolvimento positivo de nossos principais negócios nos países, tanto a parte industrial como geração, transmissão e distribuição de energia. Agora falando um pouco sobre os investimentos que a empresa prevê fazer, um investimento de 1 bilhão em ativos imobilizados, né, entre aquisições de empresa e outros ativos que ela julga ser importante para ela, além de 40 milhões em intangíveis, valores acima praticados em 2022, dando crescimento contínuo e sustentável à companhia. Bom, essa era a apresentação de hoje. Na próxima aula a gente vai ver alguns indicadores da empresa, indicadores financeiros de compra e venda e tudo mais, tá bom? Muito obrigado e falou!